O que você define como zerar um jogo? Essa é a pergunta mais feita no Twitter desde que esse reply surgiu. Segundo o autor desse reply, zerar um jogo significa zerar ele. Literalmente não sobrar nada. Zero coisas a serem feitas. Para esse usuário, zerar seria isso. Mas para você, o que é zerar o jogo? Eu, como criança dos anos 90 e 2000, para mim, zerar um jogo é simplesmente completar a campanha do jogo. Ou seja, você jogou início, meio e fim. E acabou. Não necessariamente você platinou o jogo. Vai lembrar também que o termo platinar surgiu depois das conquistas serem implementadas em sistemas como o da PSN e do Xbox, e que só chegaram em 2005 no Xbox e em 2008 na PSN, se eu não me engano. Vou colocar as fontes aqui, então confiram os links na descrição. Tá, mas então o que é zerar o jogo? Para os mais velhos de guerra, para a geração raiz dos videogames, zerar o jogo é só simplesmente fazer início, meio e fim, independente de qualquer coisa. Claro, a gente tinha os completistas, que eram as pessoas que queriam completar o jogo 100%, e hoje em dia temos os platinadores, que é a galera que quer tentar platinar o jogo e conseguir todas as conquistas. Só que aí a gente tem algumas discrepâncias aí entre zerar, platinar e completistas. Até porque é possível você terminar tudo que tem para ser feito no jogo sem ganhar todas as conquistas, ao mesmo tempo que você pode fazer todas as conquistas sem terminar 100% do seu jogo. Ou seja, talvez tenham baús inacabados ou semelhante, que terminar eles e encontrar eles não te dê uma conquista, então você já pegou todas as conquistas, mas existem ainda coisas a serem feitas no jogo e vice-versa. Mas o questionamento que eu quero trazer real aqui é em que ponto a diversão dos jogos acabou ao ponto de a gente ficar questionando o que é zerar um jogo. Porque na minha época a gente simplesmente jogava o jogo. E a diversão às vezes era de fato completar esse jogo ou mesmo fazer tudo nele. Eu, por exemplo, o meu maior desafio era tentar o 114% do Castlevania Symphony of the Night. E detalhe que eu fiz um save game desse jogo simplesmente para pegar todas as armas e coletáveis dele. Porque tinha conquista? Não, só porque eu queria brincar com todas as armas. E a mais divertida pra mim era que soltava um monte de pedrinha brilhante no chão. Então, em que momento os videogames perderam a graça, perderam a diversão e se tornaram apenas um objeto de completismo? Em que momento isso aconteceu? Em que momento as gerações se deturparam tanto que o videogame se tornou uma disputa simplesmente e deixou de ser apenas diversão? Porque literalmente rolou uma competição, uma discussão sobre esse assunto, sobre o que é zerar, platinar e o que é completismo, completar 100%, e as pessoas estão esquecendo que o foco principal do videogame era simplesmente a união, a diversão e o entretenimento. Por mais que hoje em dia os videogames sejam uma ferramenta de competição também, através dos esportes, por exemplo, com Valorant, Fortnite, Pokémon Unite, entre outros jogos como CS, Free Fire e Apex, enfim. Então, apesar de existirem jogos próprios para competição, por que a gente está perdendo o foco da diversão em diversos jogos? Se o objetivo do jogo é você só fazer a história dele, por que você vai ficar se prendendo a completar ele 100%? É um jogo interessante e você quer descobrir todos os segredos dele? Eu acho isso maravilhoso. Eu sou uma pessoa que tenta futucar cada cantinho de cada jogo que eu jogo para descobrir todos os segredos deles. Um bom exemplo de jogo que você tem que escarafunchar cada cantinho dele é o jogo Dead Cells, em que a história é contada em literalmente passagens secretas dentro das fases. Então, se você não entrar em uma passagem secreta, você não sabe aquele fragmento da história do jogo. Então, eu sou uma pessoa que realmente é curiosa, vai tentar explorar e vai tentar fazer tudo. Mas em que momento o mundo dos jogos foi deturpado a ponto da pessoa realmente se enfurecer, porque a gente vê que a pessoa tá um pouco alterada quando ela fala esse tipo de coisa, a ponto dela querer discutir o que é zerar ou não e ficar impondo que a pessoa nunca zerou um jogo. O jogo em questão dessa que originou esse tweet foi um tweet sobre zerar Pokémon. O Pokémon Scarlet e Violet e o que você faz depois de zerar o jogo.
E eu vou ser bem sincera, zerar Scarlet Violet é literalmente completar a Pokédex, acabar as aulas e acabou, você não tem mais nada pra fazer no jogo. E você ali completou o jogo. Você pode parar de jogar, ou você pode criar o seu próprio jogo, como muitas pessoas fazem. Eu, por exemplo, meu objetivo é buildar competitivamente Pokémons da cor rosa, simplesmente porque eu queria. Enquanto que outras pessoas têm como objetivo completar 100% a Pokédex do Pokémon Home. E tá tudo bem. A questão é, cada um pode jogar o jogo da sua maneira. Então por que a gente cria discussões tão acirradas e tão acaloradas como o que é zerar um jogo, se para cada um a experiência de jogo ela é completamente diferente da do outro? Então eu posso ter encontrado uma passagem secreta no jogo que tinha um fragmento de informação, enquanto que outra pessoa encontrou uma passagem secreta que dava acesso a uma conquista. Então, quer dizer que a minha gameplay vale menos por eu não ter uma conquista do que a da outra pessoa que não teve acesso àquele fragmento da história? Porque pra mim ter acesso ao fragmento de história era muito mais importante do que ter uma conquista de ter entrado no buraco do jogo. Esse vídeo não é pra hostilizar de maneira nenhuma o autor do tweet que originou esse vídeo. É apenas pra trazer em pauta uma discussão que eu vejo que tem acontecido constantemente no mundo dos jogos, mas que essa semana foi potencializada por essa postagem, por essa frase. A gente tem que parar de competir pra ser o melhor em tudo. O videogame ele deve ser para unir, para entreter e para divertir. Se você passa mais tempo tentando competir com os outros, e não digo jogos competitivos, tentando competir com os outros para, sei lá, completar a campanha de um jogo que não é competitivo, cadê a diversão? Sim, vivemos em um mundo capitalista e os jogos eles simplesmente são produto do que é vendido. Então, provavelmente alguém vai querer questionar isso, de não é diversão, é um produto, é capitalismo e não sei o quê. Mas vamos ser sinceros, um videogame, assim como um brinquedo de criança, ele é pra ser divertido. Assim como a gente vê muitos adultos montando Lego, criando coisas, ele é pra ser divertido. Então, em que momento a gente tirou a diversão e transformou isso numa competição entre as outras pessoas? E já que a gente falou em Lego, vale lembrar também que essa é uma mensagem passada no filme Lego. Já que eles questionam em que momento o Lego deixou de ser divertido e passou a ser apenas maquete do cara. Então a criança a todo momento ela cria uma fanfic na cabeça dela, ela cria uma historinha na cabeça dela de que o vilão está colando as peças e impedindo a criatividade. E o vilão somos nós mesmos nessa história dos videogames. Porque a gente está acabando com a criatividade das pessoas, a gente está acabando com a diversão das pessoas quando a gente tenta limitar a maneira como elas jogam. Uma das coisas que pra mim são mais divertidas em Zelda Tears of Kingdom é justamente ver a criatividade das pessoas. Assim como em Minecraft, de ver o que a pessoa consegue montar, criar e a maneira como ela resolve determinadas coisas. Por mais que Minecraft seja um sandbox original, vamos assim dizer, um sandbox que deu origem a muitos outros, e que tenha sistemas de redstone que você pode criar perfeitos computadores dentro do mundo do Minecraft, em Tears of Kingdom é interessante ver a maneira como cada um resolve determinado problema. Então, ele te dá ferramentas, mas ele não te dá explicações. Então, cada um resolve de uma maneira. Eu já resolvi puzzles com bomba, enquanto que outras pessoas resolveram voando. E assim por diante. Cada um vai resolver da maneira que acha melhor. Então, para que a gente vai começar a tirar essa diversão, esse uso da criatividade dos jogos e limitar ele a definir certas coisas? Porque o que eu vejo é que quando uma pessoa questiona algo que deveria ser divertido e tenta impor algo, ela não tá mais se divertindo. Então, se a pessoa tenta impor que o termo zerar, que é um termo até antigo, zerei tal jogo, só terminei o jogo, zerei e terminei, acabou. Isso porque antigamente, inclusive, os jogos eles eram completamente diferentes dos de hoje em dia. A gente tinha jogos que eram simplesmente infinitos, ao ponto de as pessoas não conseguirem terminar, por exemplo, o Tetris, ou o jogo da cobrinha. Depois de anos de toda uma geração tendo um Nokia tijolão com o jogo da cobrinha, é que a gente finalmente foi descobrir o final do jogo da cobrinha. Então a pessoa finalmente zerou o jogo. Então ela finalmente terminou o jogo. Então esse é um termo muito antigo, até porque na nossa época, eu atualmente tenho 33 anos,
Zerar um jogo era uma conquista, chegar no final do jogo, porque os jogos eram muito difíceis. Eu lembro, inclusive, que quem me inseriu no mundo dos jogos foi minha mãe, através de um Master System 3 com o jogo do Sonic, que tinha direto na memória do jogo. E era o único jogo que a gente tinha. E o jogo ele era tão difícil, e ele tinha que ter coisas assim específicas a serem feitas, que a minha mãe, pra zerar o jogo, ou seja, pra terminar o jogo, início, meio e fim, ela teve que ligar pro atendimento ao cliente e perguntar como matava um determinado Robotnik, que ela já tinha tentado diversas combinações, mas ela não conseguia derrotar ele. Então a atendente pegou... Eles tinham esse sistema, eu acho isso maravilhoso. Ela pegou e deu toda a explicação de que era um ponto específico, que ela não tinha ainda tentado aquele ponto específico, pelo que parece, eu não lembro agora, porque eu era muito pequena, devia ter uns, sei lá, 5 anos na época. 3 a 5 anos de idade na época. E aí ela pegou e foi buscar essa resposta. Então, simplesmente fazer início, meio e fim de um jogo já era uma mega conquista. Eu não precisava de uma conquista por acertar 100 vezes um negócio. Eu não precisava de uma conquista por... a la Baldur's Gate, por conseguir pegar alguém, né? Eu não precisava de uma conquista, porque a verdadeira conquista era literalmente terminar os jogos, porque eles eram impossíveis de serem finalizados. Então, em que momento que a gente deturpou tanto isso? A maior conquista era terminar o jogo, principalmente hoje em dia, que quase ninguém tem tempo pra terminar um jogo. Eu mesma tenho diversos jogos inacabados, como Zelda Tears of Kingdom, que eu ainda não consegui ter tempo, ou mesmo paciência, para poder terminar o jogo. Então, em que momento terminar um jogo não é mais o suficiente? Para você zerar o jogo, você tem que completar ele 100% e deixar 0 coisas inacabadas. Em que momento a diversão se perdeu? A gente vê muito dessa geração raiz e Nutella, mas a geração raiz só queria fazer início, meio e fim. E a nova geração Nutella quer criar motivos de competir com outros jogadores, criar mais de 300 troféus a serem pegos, sei lá, na PSN. Pô, grandes... Desculpa o termo, mas grandes bosta que você conseguiu todos os troféus na PSN. Eu jogo no computador e não tem troféu nenhum. E às vezes o troféu que eu pego na Steam não é o mesmo troféu que tem na PSN ou na Xbox. Então, eu te pergunto, realmente platinar um jogo é necessário? Pegar todas as conquistas, zerar tudo, não sobrar nada de diversão pra você fazer, é realmente necessário? E esse questionamento ele ainda fica maior na minha mente, porque eu sou criadora de conteúdo do jogo Genshin Impact, e os jogadores clamam cada vez mais por mais conteúdo do jogo, e ao mesmo tempo, sempre que surge um novo evento, uma nova região, uma nova missão, eu vejo jogadores correndo para fazer tudo 100%, o mais rápido possível. E eu te pergunto, qual a necessidade disso? Cadê a diversão? Cadê o entretenimento? Cadê... As pessoas estão dedicando cada vez mais horas do seu dia para correr e finalizar aquele jogo ou conseguir aquela conquista em um jogo antes dos demais. Cadê a diversão dessa pessoa? Nossa, tudo bem que você conseguiu fazer a nova região do Vale Shenyu do Genshin Impact no primeiro dia. Mas você se divertiu? Você apreciou a genialidade por trás de cada um dos desafios que você teve que fazer? Porque se pegar as minhas reações na minha live, você vê claramente que eu ficando fascinada com certas coisas que eles criaram. Eu tenho que encaixar um pedaço de prédio. Pronto. Encaixei um pedaço de prédio por de puzzles. E realmente é incrível ver as mecânicas e puzzles e enigmas, enfim, que os desenvolvedores estão criando nos jogos. E ao mesmo tempo eu vejo que a gente está numa geração cada vez mais Nutella no mundo dos jogos. Uma geração que não aprecia a beleza da criação e fica presa a... Não, eu tenho que jogar em 4K com 60 FPS. Cadê a diversão dos jogos, gente? Eu vejo muitas pessoas criticando os gráficos do Nintendo Switch e o que mais tem de meme é pessoas criticando o Nintendo Switch, é uma pessoa extremamente revoltada. Jogadores do Nintendo Switch, a galera jogando. Gente, é maravilhoso você pegar uma telinha
com gráfico bosta, sentar no sofá e ficar jogando. Porque o celular não me permite ter botõezinhos para jogar. E eu acho maravilhoso isso. E eu consigo trazer esse jogo para uma tela através do dock. Então, eu não sei o que aconteceu com as novas gerações, que parece que elas estão tentando competir e criar coisas para competir e estão esquecendo que os jogos são para diversão. Então estão cada vez criando mais desculpas e motivos idiotas e fúteis. Estão criando futilidades, melhor termo possível, para se dizerem melhor do que os outros. Tá, legal que você pegou e conseguiu platinar, sei lá, Symphony of the Night no seu PlayStation 5. Mas eu consegui fazer o 114% lá na época do PS1, sem qualquer informação na internet ou sem qualquer vídeo de detonado do YouTube. Inclusive, existe um youtuber famoso, que agora ele tá com outro nome, se eu não me engano tá como Bruno Correia, que ele conseguiu além dos 114%, e ele inclusive tem vídeo no canal dele falando sobre isso, sobre como ele conseguiu isso sem qualquer auxílio. Ele simplesmente ia futucando o jogo e conseguiu muito mais do que o 114%. Então a diversão antigamente era literalmente explorar o jogo ao máximo para tentar descobrir possíveis segredos e bugs, e esse era o divertido. Enquanto que hoje as pessoas estão se matando e se esgoelando, se brigando na internet pra zerar o jogo antes de todo mundo, pra pegar todas as conquistas, Mas você se divertiu com o jogo? Enfim, essa é a minha migalha de opinião sobre esse assunto. Eu acho que os jogos são para entretenimento. Mesmo os jogos competitivos, eles são para entretenimento, já que assistir um campeonato é divertido, não vou negar. Então, fica aqui esse questionamento de por que estamos transformando jogos simples em jogos sempre competitivos, sempre tentando competir com os outros. E por que a gente tá transformando uma coisa que era para ser divertida em algo que não é nada divertido e sempre trazendo discussões cada vez mais idiotas em relação a coisas que não são necessárias. Claro, pagar R$350 em um jogo com gráfico ruim é horrível, não vale a pena? Talvez não. Mas pagar R$350 num jogo que simplesmente me divertiu por horas e que vai me divertir por mais sei lá quantas horas, eu acho que vale a pena. Eu já paguei R$10 em um jogo que me divertiu por milhares de horas. Dead Cells é um deles. Não tem gráfico super elaborado, ele é uma plataforma 2D. Continua ganhando diversas atualizações e expansões. As expansões são inclusive baratas. E sinceramente, por que a gente continua nessa competição entre PlayStation é melhor que Xbox, que é melhor que PC, que é melhor que Nintendo? Quando no final das contas o objetivo é: bora jogar? Bora jogar. E esse é o objetivo dos jogos. Bora jogar. Obrigada pra você que assistiu esse vídeo até agora. Um beijo e até a próxima. Bora jogar?